Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes, né, que estão presencialmente nos prestigiando aqui nessa Casa Legislativa. Boa tarde aos nossos ouvintes internautas que também nos acompanham, inclusive a turma da rádio que gosta muito de acompanhar os programas aqui. Eu fico muito feliz por saber que estamos sendo sempre bem assessorados por eles. Eu queria também, evidentemente, abraçar aqui a todos os vereadores, na pessoa aqui dos meus colegas que estão aqui, Zé Loyola, irmão Edilson, os dois, do lado esquerdo e do lado direito, né? O braço direito e o meu braço esquerdo hoje. Meus amigos, em rápidas pinceladas, eu tenho aqui alguns assuntos, inclusive que já foram trazidos a essa casa por outros vereadores, e eu queria corroborar com as palavras dos demais, haja visto que eu estou vendo aqui que é necessário que o povo tenha conhecimento, mesmo sabendo que algumas dessas ações não podem ser, de forma alguma, feitas pelo poder municipal, mas eu quero deixar o povo ciente que nós, como representantes dos mesmos, estamos cobrando e que a gestão também tem procurado fazer a sua parte. Nós, infelizmente, senhores vereadores e público assistente, estamos vivendo momentos sombrios, momentos difíceis, em que o ano de 2021 está muito parecido, infelizmente, pelo menos nesse começo, com o ano de 2020, aonde nós estamos vivendo, além da pandemia, mais uma crise econômica, mais desemprego, a situação caótica que o país se encontra, e que esse efeito todo mundo sabe, não precisa ser nenhum analista político ou econômico para saber que esse efeito ele é cascata. E aí eu digo aos senhores, isso é ruim. Eu tenho me preocupado muito com essa situação, porque às vezes as prefeituras, não vou falar de Pacatuba, as prefeituras, os estados têm que tomar medidas drásticas, medidas antipopulares, que faz com que isso respingue não somente no poder executivo, como no poder legislativo, principalmente na base dos seus prefeitos e dos seus governos. E isso é ruim. Porque quando uma pessoa vai na casa de um vereador, que é o agente político mais próximo do povo, por mais que as pessoas não reconheçam, por mais que as pessoas não valorizem, todos nós sabemos que o vereador é o agente político mais próximo do povo, aonde o povo tem acesso, aonde o povo tem a liberdade de ir na casa, onde o povo liga e ele atende, manda uma mensagem e ele escuta, aonde o povo tem a liberdade de falar mal, de esculhambar nas redes sociais, porque sabe que ali vai ser atingido o objetivo dele. Falar mal do deputado, seja lá quem for, que diabo de deputado vai ver quem é fulano, ciclano ou beltrano, aqui de Pacatuba, da Pavuna, ou seja lá de que bairro for? Não vai. Mas se falar mal do Irã e do Zé Loyola, eles vão saber. Porque sempre tem os amigos, os familiares do bairro que vão comentar com ele, e a gente fica, se falar mal da Vânia, então nós acabamos que absorvemos todo esse impacto negativo contra os agentes políticos, e vem todo para cima da gente, irmão Edilson, vereador, né? Raquel, você que está entrando agora, aliás, está no mandato agora, mas você que vem de família política, você lembra muito bem o sofrimento do seu pai. Eu digo sofrimento porque eu cansei de sair com ele quando terminava os atendimentos no gabinete, e a gente ia
fazer as nossas lamentações no sentido de que dá dificuldade de administrar. Principalmente quando se trata de um povo carente, necessitado, desempregado e muitas vezes com fome. E eu digo a coisa a vocês, senhores. A fome não pede licença para passar. A fome não escolhe momento, não escolhe absolutamente nada. Nem cor, nem raça, nem religião. Ela só escolhe a situação financeira daquele que é menos desprovido de recursos. E às vezes nós, com a nossa sensibilidade, atendemos como eu faço, eu sei que alguns aqui fazem, outros eu não sei porque eu não tenho tanta intimidade para saber. Acabamos que a gente tira ali do nosso recurso uma parte para poder fazer aquelas doações de umas cestas básicas, de uns medicamentos, de umas viagens. E você diz assim, mas isso não é obrigação do vereador. E de fato não é obrigação do vereador. Não é uma obrigação legal. Mas eu acho que é uma obrigação moral o vereador fazer um atendimento na medida do seu possível para aquelas pessoas que ele sabe estar atendendo. Atender todo mundo, não. É humanamente impossível um vereador poder atender todo mundo. Ou um vereador, ou qualquer agente político. E quando a pessoa chega para lhe pedir alguma coisa, Duval, ela pensa que está sendo a primeira. Ela não sabe que ela já foi, talvez, a 30ª da semana, a 40ª, a 50ª da semana. Aí você vai ter que explicar com muita maestria que não tem como atender mais, que você chegou no seu limite. Mas eu estou querendo dizer com isso tudo, é que nós é que somos realmente o vassalo da classe política. Nós é que somos realmente o agente mais próximo, o saco de pancada, um ditado mais popular. E que às vezes é mal visto pelo povo e é mal visto por alguns agentes políticos mais altos, por alguns prefeitos, por alguns deputados, e que muitas vezes só vêm nos procurar naquela épocazinha mesmo, né? Porque a gente sabe que não tem como estar na porta de ninguém, até a gente entende isso. E não é fácil. Aí hoje, a gente chega com a situação em que o povo de Pacatuba pede aos vereadores, clama aos vereadores, para que os vereadores ajudem na intervenção de uma passagem daqui de Pacatuba para Fortaleza, que custa R$ 9,00, né? R$ 9,00? R$ 8,65. R$ 8,75. R$ 8,65. E que se você calcular, como bem calculou aqui o vereador Duval, sai aí algo em torno de 415, mais de 1/3 do salário mínimo. Só de passagem. Se ele trabalhar na Maraponga, no Mudubim, na Parangaba e etc. Mas se ele tiver que pegar outro ônibus, vai embora mais outro tanto. E aí eu pergunto aos senhores, o que é que nós podemos fazer? Além de pedir, como já falou aqui o irmão Edilson, que já foi em outras ocasiões pedir na ACE, no Detran, já tem que marcar audiência com o governador, mas é aquela velha história, conseguir derrubar, queda de braço com o empresário que tem o apoio do governo ou vice-versa, é difícil. É difícil. Mas o nosso papel é tentar, o nosso papel é brigar, é buscar, e é isso que nós vamos fazer, presidente. Muito bem colocado quando você disse que, o senhor disse que ia colocar aqui para o requerimento aonde todos os vereadores iam subscrever, para que entenda que isso não é um anseio do Val, não é um anseio do Valíris, é um anseio do povo de Pacatuba representado por essa casa. Como também eu quero dizer aos senhores do problema da CAGES. A CAGES é um órgão estadual, é um órgão misto, né, se eu não me engano, é um órgão misto, que entra nas cidades, ganham suas concessões, entram nas cidades, fazem aquela coisa de abastecimento de água e de esgoto, o serviço de esgoto, não faz um serviço que preste, pelo menos na coleta de esgoto, porque desde que eu me entendo de gente que eu vi, o Gereissati é porque cresceu, o Gereissati era previsto, um exemplo aqui, era 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, estimativa, e hoje tem 40 e tantos mil habitantes.
Olha, ora, vejam só, é um conjunto habitacional que quando foi feito há 40, 30 e pouco, 9 anos atrás, já era para ter sido feito já dentro dessa perspectiva de crescimento populacional. A cidade não é uma cidade fantasma que vai diminuir até se acabar todo mundo, pô. Aí fica lá o esgoto quase que de inverno, de inverno a inverno, como falou aqui o vereador, né? A situação lá eu conheço, vereador. E aí a gente fica de mãos atadas, o município entra com ação, e entra com 2, entra com 3. E eu digo aos senhores, infelizmente, eu nunca vi ninguém ganhar uma briga com a Cagés ou com a Coelce. Se alguém conhecer alguém que já ganhou a briga com a Cagés ou com a Coelce, me diga, porque esse é um felizado. Né? Toda a vida eles têm razão. Mas vamos novamente, você tem razão, vereador Miguel, a gente tem que realmente entrar novamente, a gestão tem que entrar com ação, nós não, né? A gestão tem que entrar com ação novamente. E esse serviço que está sendo feito agora, que nós vamos olhar, inclusive eu, o Peter e o vereador Ney, eu fiquei perplexo, porque estavam tirando os canos de 600, umas manilhas de 600 da Avenida 26, para botar uma manilha de 150, meus amigos. Se de 600 não estava atendendo a necessidade, a anseio do povo, era lama na Avenida 26, lama não, né? Porque graças a Deus tinha um asfalto, mas eram os esgotos estourados, que acaba, consequentemente, o asfalto ligeiro, e junto com isso, era inverno, era verão, toda hora. E aí, agora, como é que vai ficar a situação? Na Avenida 21, na Avenida 20, eles disseram que as manilhas, quando eu contestei isso aí, estavam tomadas dentro pelo tempo, com a crosta que deixou o espaço para passar os dejetos e etc. Bem pequenininho, diminuiu aí para 70, 80. Ora mais, vejam só vocês. Então, daqui a pouco tempo, vamos ter que fazer de novo. E a quem a gente recorrer, já que esse serviço é da Cagés, é obra do Estado, e que eles aqui ganharam a licitação, e dentro do projeto deles vão ter que fazer. O que a gente pode fazer é fazer o que foi feito daquele de embargar a obra para eles entregar pelo menos a avenida asfaltada, já que eles tiraram o asfalto da avenida para poder quebrar, fazer os canos, trocar os canos, e botaram asfaltos melados aqui, onde o asfalto lá, que dá para você ver, a olho nu, que tem 3 dedos ou mais. Graças a Deus, segundo o nosso secretário, conversei com ele hoje, ele disse que o representante da empresa o procurou e assinaram mais uma vez um termo de que onde a empresa se compromete no término do quebra-quebra da obra, fazer um capeamento asfáltico 100% das avenidas aonde elas danificaram, onde elas quebraram, né? Para a coisa. Então, e aí eu vou falar aqui para vocês só uma coisa, encerrando aqui as minhas palavras. Aí não, tem uma parte, né? Eu queria só lembrar vocês que tudo isso que eu falei aqui são coisas que a gente pode cobrar e devemos cobrar aos deputados estaduais. A todos os deputados estaduais que foram votados pelo povo de Pacatuba. Não é o que foi votado por mim, nem por você, nem por Vossa Excelência aqui ou lá. Aqueles que tiveram uma representação maior. E eu arrudiei para convidar os amigos a um dia marcar, para dispor, para que os vereadores vá naquela Casa Legislativa do Estado do Ceará e a gente marque logo lá com 4 ou 5 deputados, para que a gente possa vir cobrar isso deles, porque daqui a 1 ano e pouco mês, eles vão estar aqui em Pacatuba atrás de volta de novo. E aí eles têm poder, porque aqui nós estamos falando de uma briga de nível de Estado. Aí sim, eles têm poder. Então fica aqui o meu apelo, o meu pedido, para que a gente estude isso. Microfone do Miguel Neto, 2 minutos. Meu amigo Paulo Neto, eu estava pensando aqui, como eu falei para o Ney, se tem um problema com a Cagés, multa a Cagés. Ah, não paga, manda para a dívida ativa. A multa vai de 5 mil a 50 milhões. Aplica uma multa de 100 mil, não pagou, dívida ativa.
multa por cima de multa. Tem que fazer, a prefeitura tem que fazer o seu papel. Segundo, eu queria ver uma ação da prefeitura contra a CAGES aqui, uma ação judicial da prefeitura contra a CAGES. Você vai ali no Vila, o pessoal paga taxa de esgoto. Mas onde é que está o esgoto? No meio da rua. Porque a prefeitura não entra na justiça, no mínimo, para suspender a taxa de esgoto. A prefeitura também tem que agir de forma administrativamente, aplicando multa e entrar com ação judicial. Entrar com ação judicial, pelo menos, para suspender a taxa de esgoto. Terceiro, Paulo Neto, a hora do prefeito resolver essa situação, eu acho que passou. Na hora que veio para essa casa, que, se eu não me engano, é a questão da concessão. Renovar a questão da concessão. Acho que os vereadores que estavam aqui sabem. E foi aprovado pela essa casa, tanto que a gente reclama da CAGES e a concessão, o pedido de renovação de concessão vem para a Câmara Municipal e é aprovado pelo Legislativo, pelo Executivo, essa é a hora de cobrar da CAGES. E se não fizesse, botava aquela empresa lá de Singapura, que nem o prefeito falava. Mas tem que fazer alguma coisa. Tem que tirar a concessão, tem que entrar na justiça, tem que botar a CAGES. Enquanto a gente ficar falando aqui e o prefeito não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente, é a realidade. A merda no meio da rua, infelizmente. Obrigado. Vereador, eu não estava na casa, eu confesso a você que eu não lembro de nenhum tipo de assunto discutido aqui nessa casa, não sei se teve, mas deve ter tido, né? O vereador não ia jamais falar isso aqui, foi votado. E confesso, eu confesso a você e aos senhores que não sei nem se tem outra empresa apta a fazer esse tipo de serviço, prestar esse tipo de serviço dos municípios. Eu não conheço outra empresa que não seja a CAGES. Pode até ter, mas eu não conheço. Ficaria difícil vocês, na época, não ter dado a permissão para a concessão, porque quem que ia fazer, né? Uma vez, Miguel, eu sei que é difícil demais. O camarada chegou, nós marcamos uma audiência pública lá onde hoje é a secretária de saúde, e o cabo da CAGES, muito preparado, a gente foi dizer assim, olha, por que trazer água é mais fácil e levar, desculpa o termo aqui, um termo chula, mas levar bosta é tão difícil. Aí ele disse assim, olha, se eu abrir a boca e disser que queria... Mais 2 minutos, vereador, concluir. 10 pessoas para carregar 10 galões d'água, todo mundo ia. Mas se eu conseguir 5 pessoas para carregar 5 galões d'água, 5 galões de bosta, é difícil demais. É mais difícil você tirar. Ele tinha razão, né? Nesse aspecto aí. Mas é uma coisa que eu vou levantar. Já vou estar com o Cláudio amanhã novamente e vou levantar. Eu acho que você tem razão nesse quesito de que a prefeitura deve cobrar. Isso aí não tiro a sua razão. Eu acho que a prefeitura deve ter entrado, se não foi uma nem 2 vezes não, entrou, né? O vereador está confirmando, deve existir as ações e as cobranças que devem estar em dívida ativa, porque eles vão recorrendo e vai prorrogando e vai levando. Mas era só isso, senhor presidente, que eu queria. E eu quero dizer a vocês que nós, vereadores, quando a nossa época de disputar a eleição vai ser 2024. A gente vai se articular em 2024. E a época de pedir o voto nas ruas, a lei vai evidentemente mudar, que não vamos estar em pandemia, vai voltar ao normal, vai ser exatamente em agosto de 2024. Eu quero dizer que até lá, essa casa, independente de situação ou oposição, os vereadores têm que se manter unidos, os vereadores têm que se manter coesos, porque o povo está precisando de uma Câmara de um nível melhor. E eu acredito piamente que o nível dessa casa aqui hoje, ela está, me desculpe, me perdoe, sem desmerecer ninguém, ela está no nível elevadíssimo. Então, é isso que nós precisamos, para poder a gente dar uma resposta, pelo menos coletiva, ao povo. E depois, cada um use as suas armas, da sua maneira de trabalhar para conquistar o voto. Mas, no momento, a luta ela é coletiva. É isso que eu tenho a dizer aos senhores.